consigo ler nem isso que está ali embaixo. É difícil. Boas-vindas, TikTok. Estamos notificando seus seguidores que você está fazendo uma live. Continue assim, amém. Continue assim, tudo bem. Acho que começou a live. Entram umas informações dizendo que estamos notificando os seus seguidores que você está fazendo a live. Então, estamos fazendo. Que Deus nos abençoe tremendamente nessa live, né? Que Deus possa nos dar muito entendimento, que o Espírito Santo de Deus possa estar conosco, nos ajudando a anunciar as boas novas, né? E ajudando a cada um de nós dentro das nossas peculiaridades, das nossas necessidades diárias, e o tempo todo, né, nós temos necessidades. Eu queria hoje falar sobre um assunto chamado casamento, porque nós estamos vivendo assim momentos difíceis nas uniões, nas relações, né? Nós vivemos momentos difíceis. Então vamos ao capítulo de Mateus 19, capítulo 19, versículo 4 e 6, né? Então respondeu ele, Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Matamos aí 2 coelhos, né? E disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então, como é que funciona isso? A gente tem algumas traduções que diz que então o homem deixará seu pai e sua mãe e se ajuntará à sua mulher, né? Essa tradução revisada, ela vem já com um termo de unir, né? Enfim, é a mesma coisa. Nós temos que entender que naquela época não existia essa coisa do casamento que a Igreja Católica criou na Idade Média para juntar 2 reinos, 2 feudos e aí ter juntamento de riquezas e etc. Tá? A gente tem que ter uma visão de compasso de tempo. Tá? Então, quando o texto bíblico aí, ele se refere a ajuntamento, era juntar mesmo, né? O casamento era tipo mais ou menos o noivado, né? O noivado já dava-se como um casamento. A história nos remete a algumas vamos dizer assim, umas partículas, né, do costume da época. José e Maria ficaram noivos, aí eles vão morar juntos, e parece que tem um prazo de 1 ano que eles não podiam ter relações sexuais. Era um período probatório. Depois desse 1 ano, aí tinha a festa de bodas, de casamento, e a partir daí eles podiam ter relações sexuais. Né? Tem umas partículas da história que diz isso. Então o problema de Maria estar grávida ali é que se José diz, é meu filho, ambos morreriam apedrejados. Se ele dizer só Maria, filho só de Maria, Maria morreria. Entendeu? Porque eles estavam num período probatório. Bem, mas enfim, nós vamos falar dessa união que existe hoje. Hoje nós vamos trazer essa informação de Jesus para os nossos dias atuais. O que acontece? Ano 2000 para cá. O homem olha para uma mulher e eles se admiram. E quando essa admiração ela ultrapassa vamos dizer assim, uma linha do normal, eles se entendem que eles se gostam, né? Se admiram muito. E aí eles abrem o entendimento da paixão. O que é a paixão? A paixão significa quando você se propõe a sofrer por alguém. A paixão de Cristo se propôs a sofrer por nós, pelo mundo. E a paixão entre um homem e uma mulher quando eles se propõem a sofrer um pelo outro. O que é isso? Na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, essa coisa toda. Lógico, você ama uma pessoa, né? Você está apaixonado por uma pessoa, você vai sofrer quando essa pessoa estiver doente e ela vice-versa, né? E nas dificuldades ambos vão sofrer juntos, né? E aí quando esses dois se ajuntam, né, entra o amor. A palavra de Deus diz em Coríntios que Deus é o amor. Então quando se tornam uma só carne, Deus começa a habitar naquela união, naqueles 2 seres. Isso ficou bem entendido, né? Então Deus começa a conviver ali no meio desses 2. No momento em que entra a mentira no meio desse casal, o amor se afasta, porque o amor não convive
onde existe uma coisa chamada mentira. A mentira provém do pai da mentira, que é o diabo. E Deus, o amor, não convive com o diabo. Entendemos isso? Então se afasta o amor. E aí fica aquele casal ali. Se essa mentira for demolida, ou seja, alguém se arrepender dela e arremessá-la fora dessa união, o amor pode voltar, ou apenas esse casal vai viver aquela coisa rotineira de uma vida a dois, né? Que a gente costuma perceber isso nas uniões. Jesus é contra o divórcio? É contra o divórcio, né? Nós temos em Mateus 19 ainda, no capítulo 19, no versículo 7 e 8, né? Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Né? E aí Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher, entretanto não foi assim desde o princípio. O princípio não era assim, tá? Não existia esse repudiar. Ali a gente está falando de uma época onde o homem ele podia repudiar essa mulher porque ele já tinha outras mulheres, tinham outras concubinas. Era um casamento com 1, 2, 3 mulheres, né? Então dava carta de divórcio para aquela mulher saber que não era mais mulher dele, para ela poder. Então Jesus vai ali dizendo que, sabe, pela dureza do coração do homem. Às vezes a mulher errava numa comida, ou sei lá, uma besteira. E em vez de ter perdão, existia isso. E aí continua Jesus: eu, porém, vos digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Relações sexuais ilícitas são relações sexuais fora do casamento. E o ilícita abrange até o homossexualismo, tá? E casar com outra comete adultério. E o que casou com a repudiada comete adultério também. Jesus está dificultando um pouco aquela coisa de dar carta de divórcio, né? Ele está dizendo, a lei de Moisés era assim por causa da dureza do vosso coração, porém eu vos digo, né, que aquele que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações ilícitas, né, está cometendo adultério, e quem casar com essa mulher vai estar adulterando também, tá? Mas cabe a nós, quando erramos, né, pedir perdão a Deus. Agora, eu tenho que colocar uma coisa aqui para vocês fazerem o entendimento por que o adultério ele tem um peso muito grande. Quem trai seu marido ou trai sua mulher é aquele que ele é pego na traição, ou em algum momento a consciência dele pesa, e ele pede perdão, ele assume a traição. Ele vai lá e diz, minha mulher, me perdoa, eu te traí, eu amo a outra, mas te traí, ou eu te traí, mas te amo. E a mulher a mesma coisa para o marido, você me perdoa, eu te amo, eu traí. Esse ato de se desculpar, de apresentar a culpa, tá? Essa é a traição. A traição, ela vai ser perdoada ou não, tá? Cabe a nós, que somos cristãos, perdoar, para que não tenha lastro. Se você vai voltar com essa pessoa ou não, isso é um problema seu. Eu acho que quem volta uma relação com alguém que te traiu, seja homem, mulher, sócios, ou etc e tal, sabe, vai ter é uma coisa muito difícil, porque a pessoa já deu a característica dela, né? Você vai voltar uma coisa que já deu errado? Não, eu acho que não. Mas, enfim, o perdão ele é obrigatório, para você não manter lastro com ninguém. É para você soltar. Solta as rédeas, solta as amarras, sabe? Então perdoe, é uma ordem, você tem que perdoar, tá? Então você perdoa a pessoa e aquela traição foi perdoada, né? Ou a própria pessoa vai se ajoelhar lá no seu secreto com Deus e vai dizer, Senhor, me perdoa, eu traí fulano, e vai pedir perdão a Deus. Seja uma traição conjugal ou até mesmo comercial, tá? Vamos dizer que sejam sócios, houve a traição ao perdão. Quando a pessoa não assume a traição, quando a pessoa nega, está todo mundo vendo, todo mundo sabendo, todo mundo comentando, os fatos são evidentes, e a pessoa nega, e nega, e nega, esse é o adultério.
Quando a pessoa diz assim, não, eu estou me divorciando de você porque eu não te amo mais. Mentira, já tem uma outra pessoa, tá? E aí ela comete uma coisa chamada adultério, porque ela não vai se arrepender, ela não vai pedir perdão. E quem não se arrepende e não pede perdão não herdará o reino de Deus, não vai saborear a salvação. Vocês entendam isso. A diferença de trair para o adultério é condenado lá em Coríntios. Por que é condenado? Porque o adúltero, ele não se arrepende, ele não pede perdão. Ele não assume o ato de traição, de infidelidade. Então, há essa diferença entre quem trai e quem comete o adultério. Nós estamos falando de casamento, né? De casamento. Eu dei uma pincelada aí na parte comercial, que também é quase um casamento, porque você convive às vezes com um sócio ao mesmo tempo que você convive com uma família, né? Então você tem essas duas coisas. Mas, pastor, mas o senhor falou aí mesmo que a pessoa se apaixona. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A traição, ela não é física. A traição não é ato sexual. A traição não é dar de mão dada. A traição não é beijo na boca. A traição não é abraço. A traição é aqui, ó. Quando você olha para outra pessoa e você a deseja, e você começa a ter atitudes de conquista para com aquela pessoa, com presentes, com sorrisinhos, com conversinhas, com bate-papos, quando a sua mente está focada em conquistar aquela pessoa, isso é um ato de traição. Que vai ser um ato de traição para você pedir perdão e ser perdoado, ou vai ser uma composição de um adultério, onde isso vai ser escondido, vai ser camuflado, vai ser negado, como se Deus não soubesse da tua mente, do teu coração, como se Deus não visse e ouvisse tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você pensa. Então nós voltamos à parte de o que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu não separe o homem, mas Deus separa. E aí a gente quebra cristaleiras, porque Deus separa. Deus ouve e vê aquilo que eu e você não ouvimos e não vemos. Deus separa, Deus arranca. A pessoa sai daquela união, ela acha que ela saiu bem e ela não sabe por que nem saiu. Ela não sabe onde o que aconteceu com ela, foi Deus que arrancou. Porque Deus é onisciente. E Deus já viu o futuro. De repente ele viu alguma coisa que ele diz, não basta. Chegou aqui e parou. Vocês nunca pensaram nisso? Quando há separação, é porque Deus permitiu. Mas em muitas das vezes quem está separando é Deus. Deus está arrancando. Porque Deus já viu que não tem conserto. Entenda isso. Entenda que às vezes, olha só o que eu vou dizer, o trigo casa com o joio. E Deus permite. Mas chega uma hora que Deus diz, não, basta, chega. E Deus arranca esse joio dessa união. O joio não vai ter salvação. O joio vai ser queimado na fornalha. Vai ser jogado no lago de enxofre, pegando fogo. Assim diz a parábola. Né? Semeadura, né? Trigo e o joio. Já viram a interpretação? O Senhor, nos explique a parábola do joio e do trigo. Deus fala. Deus vem de manhã, coloca seus filhos. À noite vem o maligno e coloca os filhos dele. Né? Deixa crescer junto, mas na hora final, um vai ser salvo, o outro não. Joio jamais vai se converter em trigo. Não entra por esse lado que não vai se converter em trigo. Não tem como. Então, muito bem, voltando para o nosso quadro de casamentos aqui, né? O que aconteceu ao longo dos anos? Né? Houve mais maleabilidade com o caso do casamento,
né, se passou a não apedrejar mais ninguém e se permitiu, aí foi permitindo os noivados, que tinham noivados de 6, 8, 10, 12 anos, né? E aí até que no ano 2000 acabou essa história toda, né? E aí eu e você e muitos outros gostavam da pessoa, a vida é muito corrida e vamos morar junto. E não dava certo, se separa. Né? Até essas pessoas terem compreensão da vontade de Deus na vida delas. Até essas pessoas passarem a ter uma coisa muito maior que a compreensão de Deus na vida delas, que é entregar os seus caminhos na mão de Deus. E quando você ora e entrega os seus caminhos nas mãos de Deus, quem vai pavimentar esse caminho, quem vai calçar, quem vai ajeitar ele todinho, se chama Deus. Eu não vou dizer para vocês o nome dos santos, mas eu conheço uma união que desde a primeira semana o homem se arrependeu e de joelhos ele foi aos prantos ao pai e falou: pai, eu errei, eu não tinha que ter feito essa união, meu Deus, por favor, me perdoa. Deus perdoou, perdão imediato. E ele ficou colhendo aqueles frutos da decisão que ele tinha tomado, entendeu? Aí quando foi, passaram-se anos de sofrimento, de tudo que você possa imaginar. E aí, um belo dia, e por um outro motivo, ele vai e entrega os caminhos dele a Deus. Aí Deus diz: você entregou seus caminhos a mim? Sim. E aí Deus vê que ele entregou mesmo. Aí Deus começa a tratar, até a hora que Deus arranca. Ele desfaz aquela união. Ele simplesmente acaba com aquilo ali. Então, quando você entrega verdadeiramente os teus caminhos na mão de Deus, se você estiver casado com um joio, não fica chorando não, porque Deus vai arrancar esse joio da tua vida. Tenha certeza disso. Deus não fez nem eu nem vocês para viver uma escravidão por um ato de casamento. Deus não vai querer que você leve a sua vida toda casada com um joio ou casado com uma joia, sofrendo diariamente, só porque o Estado, a lei do Estado, a lei de alguma religião resolveu casar vocês e dizer que isso é a vontade de Deus. Não, Deus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. É isso? Por causa disso deixará o homem seu pai e sua mãe, tornando-se uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas tem muita gente que está ajuntada sem ser por obra da ação de Deus. Às vezes, Deus permite, mas não é Ele que fez esse ajuntamento. E aí você entrega os teus caminhos na mão de Deus, Deus vai lá e arranca fora aquilo ali. E Deus vai pavimentar o teu caminho. E aí você começa a chorar, desejando aquilo de volta. Então, cabe a esse homem que está aqui falando com vocês dizer para vocês o seguinte: nós temos que entregar o nosso caminho a Deus. E só entrega os seus caminhos a Deus. Se você só entrega a sua vida a Deus, mas é entregar. Olha só, eu moro em Armação dos Búzios. Alguém quer me entregar um carro? É botar na minha garagem e ir embora. E eu vou fazer com o carro que eu quero. Me entregou. Vai me entregar o quê? Uma máquina fotográfica? Me entregou, é mesmo. Pai, toma aí, é seu. Quando você entrega os seus caminhos a Deus, Deus vai fazer o que Ele quer. Agora, para você entregar o seu caminho a Deus, é necessário que você ame muito a Deus. E aí a gente volta àquela união. Deus entrou numa só carne. Assim, só que esse homem aqui, ele ama Deus demais. E essa mulher aqui sabe que esse homem ama Deus em primeiro lugar. E esse homem sabe que essa mulher ama Deus em primeiro lugar. E que ela ama mesmo. Então, os dois vão levar a vida inteira se conquistando, porque eles sabem que o grande amor da vida de cada um é Deus. Então eles vão viver a vida inteira tentando se conquistar. É uma união perfeita, maravilhosa, né? Deus abençoa aquela união. E é esses casais que a gente vê muito bem casados, com a vida próspera. E você vê o cara sempre próspero, sempre feliz. Eles falam pouco.
eles não expandem muito, eles não precisam muito da plateia. Eles têm uma vida mais voltada para Deus, né? Ontem eu estava pregando aqui o nosso silêncio. Quando a gente sofre, a gente tem que sofrer com Jesus Cristo trancado no nosso quarto, chorando, rasgando as nossas roupas que nem Davi fazia. O rei Davi rasgava as vestes dele chorando, com Deus no seu aposento. Mas aí a gente não, a gente vai para o amigo, vai para a amiga, vai para a mãe, vai para a sogra, vai para alguém e começa a debulhar a sua vida. Você ganha, comprou um carro novo, a primeira coisa que você faz é uma festa para anunciar o carro novo. Mas esses casais que têm Deus em primeiro lugar lá, eles se trancam no quarto e agradecem a Deus. Eles, quando compram um carro novo, quando eles compram uma casa nova, quando eles têm um bom negócio, eles se trancam e agradecem a Deus. E aí você vê, eles são sempre muito gentis, muito tranquilos, têm um sorriso leve, mas eles são guardados com Deus, para Deus e por Deus. O mundo jaz do maligno. Isso que a gente está vendo em Israel, que a gente está vendo nos Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, é jaz do maligno. Nós temos que ter a nossa vida com Jesus Cristo de Nazaré no nosso quarto, em intimidade com a nossa família. A nossa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo tem que ser feito na nossa casa, com a nossa família. Família é pai, mãe e filho, o resto é parentela. Mas se a sua parenta mora com você, que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, tudo bem. Você considera família, bota ali junto. E façam essa comunhão com o corpo e o sangue de Cristo na casa de vocês. Vocês não precisam de plateia. A plateia de vocês são os anjos que Deus manda para abençoar vocês. É Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo de Deus. E o Pai que está no trono. Os três em um. E a tua vida começa a deslanchar. E aí você abre a boca e diz assim, eu sou dependente de Jesus Cristo, porque tudo que você tem vem de Jesus. E você testemunha e confessa isso. Tudo que você tem vem de Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo de Nazaré, você aceita pela fé. É o sobrenatural. Você não pegou, não viu. Você passa a fazer parte de um reino chamado Reino de Deus, que ele é sobrenatural. Você pede necessidades ao Pai e ele te atende com realizações materiais, mas veio do sobrenatural. Se você não tiver uma abertura de mente, inteligência, sabedoria para entender que você vive num mundo físico jaz do maligno, mas que você pertence a um reino sobrenatural e ter essa sabedoria, essa consciência de forma real, total, a sua vida não caminha. É muita dificuldade. Jesus diz, no mundo terás dificuldades. Mas eu venci o mundo, então nós vamos para perto de quem venceu o mundo. Eu não vou para perto de quem está no mundo jaz do maligno. A toda informação, Deus está te dizendo, gruda comigo, me dá a mão. Imagina aquela criancinha pequenininha andando na rua, que a mãe tem que estar dando a mão para ela. Somos nós temos que estar de mão dadas com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. No momento que a gente larga, a gente pode tropeçar e machucar o joelho. A gente chora na hora, depois passa. E assim é o nosso casamento. Quando Deus faz uma só carne, e esse homem ama Deus mais do que essa mulher, e essa mulher ama Deus mais que esse homem, eles não vão usar a frase astuta que Satanás bota no nosso coração, na nossa mente e na nossa boca. Eu amo meus filhos mais que minha mulher. Eu amo meus filhos mais que meu marido. Eu amo a minha mãe mais do que a minha mulher. Eu amo meu irmão mais do que o meu marido. Isso é astúcia de Satanás para acabar com uma coisa chamada família. E aí, todo mundo fala, mas tem muito casamento acabando. Tem muita família ruindo. O casamento é a última etapa. As famílias já se ruíram. Porque esse homem não tem Deus como o primeiro amor da vida dele e o grande amor da vida dele. E essa mulher não tem Deus como o grande amor da vida dela. Eles não precisam estar
diariamente se conquistando, porque eles acham que eles têm que se amar, quando na realidade o principal amor da vida deles tem que ser Jesus Cristo de Nazaré. E eu não estou dizendo isso para vocês como dogma religioso, como preguiça, não. E eu estou dando para vocês o caminho para vocês se trancarem no quarto de vocês, pedirem e serem abençoados. E quando vocês forem abençoados, não façam festa para mostrar para os outros a bênção. Se tranquem no quarto de vocês e agradeçam a Deus. Porque Jesus fala que curou vários leprosos, mas somente um voltou para agradecer. Nós temos que estar voltados a agradecer a Deus os nossos milagres. Ah, pastor, eu pedi para Deus me ajudar a trocar o carro, comprar um carro zero. Deus me ajudou. E aí eu fui mostrar para os vizinhos, para a família. Tranca no teu quarto em secreto. Mostra a Deus. Jesus cansou de dizer, eu te curei. Mas não fale isso. O cara saía tagarelando, Jesus me curou, Jesus me curou. As pessoas não querem obedecer a Jesus Cristo de Nazaré, mas querem ser abençoadas. Então, a minha missão para com vocês é dizer a vocês o seguinte, o caminho é aquele ali. Se você fizer isso aqui, você vai ser abençoado sim. E as bênçãos são proporcionais à nossa entrega a Deus. Se o teu filho chegar para você e disser, pai, eu entrego meus caminhos ao Senhor, o que eu faço amanhã? Você vai dizer, meu filho, você não sabe nem o que fazer. Você não vai saber nem o que falar. Minha mãe, o que eu vou fazer amanhã? Imagina teu filho ou a tua filha chegar, te trancar no quarto contigo e contar todo o dia dela para você. Você quer a maior prova de amor? Quer a maior prova de dependência? E ela ainda te perguntar o que ela deve fazer? E ser obediente àquilo que você disser que ela deve fazer? Nós somos seres errados, nós erramos o tempo todo. Nós carecemos da graça misericordiosa. Mas quando a gente age assim, não com os nossos pais, mas com Deus, as bênçãos são infinitamente grandes. Acaba todo o teu processo de sofrimento. Você pode vir a ser provado, mas os teus caminhos foram entregues a Deus. Quem está coordenando o teu caminho é Deus. E se aí vier algum probleminha, você vai tirar de letra, porque você ama a Deus de uma forma tremenda. Amar a Deus não é ter paixão. Amar a Deus é uma declaração, é uma disposição, é uma obediência. Jesus diz, aquele que me obedece me ama. Amar a Deus não é estar vestido com um saião que não tem nenhuma santidade embaixo daquele saião. Não é estar de terno e gravata com uma Bíblia embaixo do braço, como se fosse um absorvente de axila. Amar a Deus é entrega. Amar a Deus é obediência. A entrega é dos seus caminhos. É entregar e largar, acreditar que Ele vai fazer. Pastor, o senhor podia ficar com meu filho? Posso, me dá ele. Aí eu fico aqui e você sai, meia hora depois você está me ligando. Pastor, tá tudo bem? Eu, tá. Aí eu vou lá fazer uma coisinha, toco o telefone de novo, 5 minutos depois. Pastor, a criança está bem? Você não entregou nada. Você não entregou nada. Você deixou, mas não entregou. Entregar é deixar comigo e viajar. Vai viver. Vai aproveitar a tua viagem. Entregar os teus caminhos a Deus é entregar. Talvez hoje aqui o Espírito Santo esteja dizendo para vocês, olha, eu estou usando o termo talvez. O Espírito Santo esteja dizendo para você, meu filho, minha filha, sabe esse problemaço que você tá, que você acha que não tem e não tem mesmo jeito? Entrega para mim no teu quarto hoje à noite, em secreto, conversa comigo e me entrega, que eu vou resolver. Eu disse, talvez, eu só dei um exemplo. Mas você sentiu o que no seu coração? Deus falando contigo? Então é você e Deus. Você sentiu no seu coração que você tem que dar o dízimo? É um problema seu e Deus. Dízimo é um problema seu com Deus. Não é comigo. Deus não disse para mim, tu vai pregar a minha palavra e vai sobreviver dos dízimos.
Não, Deus não me disse isso. Se vocês todos que estão vendo isso aí hoje me mandarem dinheiro e eu somar 300 mil reais, eu vou ter que botar telhado na casa de quem mandou aí um dinheirinho, aumentar a aposentadoria do outro, porque eu não sei o que é uma obra de Deus se não for isso. Ah, pastor, o senhor pode comprar um carrinho para o senhor? Posso. Dirigir para onde? Para o sofrimento eterno? Estou fora. Eu sou servo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu creio que Deus vai me sustentar do jeito que tem me sustentado até hoje. Ele vai tocar no coração de alguém que ele queira abençoar e vai dizer, manda tanto lá para esse pastor aí. E aí não vai nem precisar eu te dizer minha conta bancária, porque Deus vai te dar. E aí você manda para mim. É assim que eu vejo. Jesus vivia de ofertas. Eu não li no Novo Testamento Jesus dando dízimo, nem recebendo dízimo de ninguém. Então, pela minha concepção, pelo meu entendimento, se você der o dízimo, é um problema seu com Deus, tá? E eu tenho que administrar para vocês, não para mim, para vocês. Porque no momento em que você usa um capital que foi dado para Deus, em prol dos pequeninos de Deus, em prol dos justos de Deus, eu estou dando a ele, não é assim que Jesus diz? Todo aquele que fizer a um desses pequeninos meus estará fazendo a mim. Então, se o dinheiro é dele, vai para vocês, velho. Amém? Eu vou continuar lá no meu quarto dizendo, Senhor, eu estou precisando de tanto, manda para mim. E Deus manda. Mas é necessário que vocês tenham esse entendimento de que a vida de vocês tem que ser entregue hoje nas mãos de Deus. Qual a minha expectativa de estar dizendo isso para vocês? É que vocês entreguem a vida de vocês na mão de Deus para que quando chegar a hora do arrebatamento, todos vocês estejam sendo arrebatados. E eu junto com vocês. Tá? Para a gente subir em festa. Você acha que alguém que não entrega o seu caminho, a sua vida a Deus, vai ser arrebatado? Vai secar o rio Eufrates, 200 mil soldados vão caminhar com eles contra Israel. Na época de João não tinha 200 mil soldados, mas hoje tem. Se você juntar o exército chinês com todos os islâmicos que tem, você tem mais de 200 mil. Mas caminhar pelo Eufrates é um rio, secou. Os sinais estão aí, gente. Entrega o caminho de vocês verdadeiramente a Jesus Cristo de Nazaré no quarto de vocês, para que a gente veja o nosso corpo ser transformado e a gente esteja sendo arrebatado. Porque hoje eu preciso de dinheiro para pagar meu empréstimo no Itaú. Mas eu quero muito mais do que pagar o empréstimo no Itaú, é ser arrebatado. E o tempo da salvação está batendo a porta. E se eu tiver numa união com o joio, se eu tiver numa união onde a mentira reina, só para dar uma satisfação à sociedade, seja ela civil ou religiosa, se eu estiver vivendo uma mentira, será que eu vou ser arrebatado? Gente, eu não estou dizendo que eu não vou ser, eu estou perguntando, será que eu vou ser arrebatado se eu estiver vivendo uma mentira? Então eu faço o quê, pastor? Eu me separo? Não. Você vai se entregar os teus caminhos, a tua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Se você tiver que ser transformado, seu cônjuge transformado, separado, é Jesus que vai fazer. Porque você entregou verdadeiramente a sua vida a Jesus. Mas tem gente que se Jesus separar, a pessoa morre. Ah, eu não posso ficar sem esse homem, eu não posso ficar sem essa mulher. Então Deus na sua vida está lá em quarto ou quinto lugar. E não pode existir ninguém no lugar maior da nossa vida que não seja Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Deus, Ele nos dá a vida. Se Ele quiser, amanhã a gente não está respirando. Se Ele quiser, amanhã a gente está sendo curado. O nosso grande amor, a nossa grande necessidade, nosso motor é Jesus Cristo de Nazaré. Ou então a gente vai ficar que nem esses malucos aí, falando besteira, que Jesus não é o Filho de Deus. Mas a minha crença que Jesus Cristo é o Filho de Deus não é porque
É porque eu vivi isso. Eu sei que Deus é o Filho de Deus. Eu sei que o Verbo se transformou em carne. Eu sei que Ele habitou entre os homens. Eu sei que Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. Eu creio que nos 3 dias que Ele teve morto, e um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, em 3000 anos Ele pregou para os mortos. E muitos foram salvos. E Ele ascendeu aos céus, depois de ressuscitar, e está sentado à direita de Deus Pai. Eu confesso isso, eu testemunho isso, porque eu creio nisso, porque eu sinto isso. Porque eu vi a morte passear na minha frente, Deus me evitar que ela me tocasse. Eu não tenho como abrir a boca e falar isso tudo para vocês, se não for pelo poder de Deus. Entendam isso. Eu não estou aqui em momento algum pregando alguma religião para vocês, alguma seita. Eu não acredito que religião vai salvar ninguém. Eu acredito que quem vai salvar a gente é Jesus Cristo de Nazaré, que foi crucificado. Nele eu creio que haja salvação. Agora, em religião nenhuma. Eu conheço gente que diz assim: eu aceito Jesus, mas eu não largo a minha igreja por nada. Vai ficar com a igreja. Quem é que tem dúvida disso? Se essa pessoa não mudar essa forma de dar esse testemunho, de fazer essa declaração, ela vai ficar aí com a igreja dela. E a igreja dela vai ruir. Com o tempo, se ninguém derrubar. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a vida, é o caminho, é a verdade, é a luz. Então, quando Deus une 2 pessoas em uma só carne e Ele passa a habitar ali, é o amor que está habitando ali. E nessa união, as bênçãos são maravilhosas. Ah, pastor, mas como é que eu faço agora? O tempo está aí, ninguém morreu ainda não. Entra no teu quarto, te tranca em secreto, pede perdão ao Pai, entrega teus caminhos a Deus. Aí o cônjuge vai lá, faz a mesma coisa, entra no quarto, pede perdão a Deus, entrega os caminhos a Deus. Se entregar o caminho verdadeiramente a Deus, é porque você já botou Deus em primeiro lugar na sua vida. Então o outro cônjuge já ficou em segundo. E aí, quando vocês tomarem total consciência de que os 2 amam mais Jesus do que a vocês, e aí vocês vão automaticamente buscar uma conquista diária um com o outro. E aí Deus começa a abençoar vocês. E aí as bênçãos vêm, as bênçãos vêm. E aí, se vocês forem tagarelar, Deus me deu, tira a onda, e entra uma coisa chamada soberba. É outro mal, caramba. Então fica na sua, entra no teu quarto, vai lá e agradece ao Pai em pranto. Senhor, muito obrigado, eu não merecia. Senhor, eu não merecia, muito obrigado. Quando você tiver consciência de que você não merecia as bênçãos que Deus vai te dar e te proporcionar, você chora. E aí Deus te abençoa mais. Entende? Agora, aquele que vai comemorar com os amigos, com a vizinhança, com a parentela, esse está meio soberbo. Entendeu? Guarda. Quando Deus te abençoar, guarda para você. Quando você tiver com sofrimento, não vai para os outros, cara. Se tranca no seu quarto sozinho, gruda ali com o Pai, pede perdão a Deus. Fala: Senhor, me tira desse sofrimento, tira isso de mim. O Senhor é o meu médico, o meu remédio, me cura. E acabou, cara. E acabou. Não tem que estar mostrando para o mundo a tua explosão de alegria, de bênção, nem a tua tristeza. Isso é intimidade. Intimidade você tem com o teu Deus. A tua intimidade você tem com o teu marido no quarto. A tua intimidade você tem com a tua mulher no quarto. Eu não estou falando de sexo. Sexo não é intimidade. Intimidade é: tem que comprar o gás, tem que pagar essa conta, tem que apanhar um empréstimo, temos que comprar um carro, temos que viajar. Isso é intimidade. A tua intimidade tem que ser com Deus. Não tem que ser o mundo. O mundo não tem que saber dos teus planos, dos teus projetos, das tuas conquistas. Não. A palavra de Deus, Jesus diz assim: entra no teu quarto e pede ao teu Pai que está em secreto, que em secreto já sabe o que você precisa e te recompensará em público.
Quando for para Deus deixar o mundo saber, ele vai saber. Como assim, pastor? Você vai pedir um carro a Deus, e Deus vai te dar um carro. Você vai andar com o carro aonde? Na rua. E aí todo mundo vai ver que foi Deus que te deu. E aí vão te perguntar, como é que você conseguiu esse carro? Foi bênção, foi Deus que me deu. Mas sem festa, sem explosão de fogos. Sabe aquela coisa daqueles caras que fazem aquelas festas de aniversário com fogos, não sei o que, para todo mundo ver? Não estou dizendo que você não faça, mas é diferente você dizer, não, foi Deus que me deu. O mundo não acredita. E quando o mundo sabe, ele rejeita. O mundo rejeita as coisas de Deus. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou querendo que vocês tenham intimidade com Cristo Jesus, trancado no quarto de vocês, obedecendo o que está dito por Jesus em Mateus. Entra no teu quarto, tranca. Olha só, eu vou falar que eu sei de cor. Tu, quando orares, oração é isso que eu estou fazendo com vocês, tem sujeito direto e sujeito indireto. Tu, quando orares, entra no teu quarto e tranca-te em secreto. Mas antes Jesus está dizendo, não seja como os hipócritas que oram em pé nos templos. Agora todo mundo de pé, vamos orar a Deus. Vocês já ouviram isso, né? Hipócritas era uma classe social, tá? Então, não seja como os hipócritas que oram em pé nos templos, nas praças e nas ruas para serem vistos aos olhos dos homens. Em verdade vos digo, a recompensa já receberam. Ponto. Jesus disse isso. Ponto. Eu digo para vocês, sabe qual é a recompensa? O irmão está firme na igreja, hein? O irmão está afastado. Essa é a recompensa. E aí Jesus diz, tu quando orares, entra no teu quarto e tranca-te em secreto, porque o Pai que está em secreto já sabe o que você necessita e te recompensará em público. Quem está falando isso? Sou eu? Não, isso é Jesus Cristo de Nazaré. E abre o teu entendimento que se você está me ouvindo até agora, grandes coisas vão acontecer na sua vida se você entender e botar isso em prática. Tá? Não é porque eu estou falando alguma coisa sobrenatural, não. É porque você está assimilando a vontade de Deus na tua vida. Tá? Nós temos que pedir a Deus, antes de qualquer coisa, sabedoria. Senhor, me dê sabedoria e sabedoria para entender a tua palavra. É a primeira coisa que a gente deve fazer numa oração. Senhor, me dê sabedoria e sabedoria para entender a sua palavra. Me dirija a ser alegria aos teus olhos. O Deus sabe que eu quero ser alegria aos olhos dele. É ruim, porque eu erro muito, gente. Eu erro no pensamento. Às vezes eu estou lavando uma roupa e aí alguma coisa me chateia nesse mundo, sabe, jaz do maligno, e aí eu penso uma coisa que é errada. Porque a gente peca por pensamentos. A palavra de Deus diz, cuidado com teus pensamentos. Não deixe que teus pensamentos te dominem. A gente erra o tempo todo. E aí você tem que pedir perdão a Deus. Vai, Pai, me perdoa. Eu levo mais tempo pedindo perdão a Deus do que pedindo minhas bênçãos. Entende? Mas eu quero ser alegria aos olhos de Deus. Eu quero um dia olhar para o meu corpo, ver ele sendo transformado e eu estar subindo aos céus no dia do arrebatamento. Eu não quero ficar aqui. Então eu quero mais que os funcionários do inferno, que o inferno, principados e potestades fiquem irados comigo. Porque quanto mais irados comigo eles estiverem, mais eu sei que meu corpo vai ser transformado e eu vou subir aos céus no dia do arrebatamento. E não tem por que eu estar triste. Se você souber, você diz, esse cara é louco. Não é não, cara. Meus caminhos estão na mão de Deus. Há dificuldade? Há. Mas o meu Deus venceu tudo e vai vencer isso aí também. Os meus problemas para Deus é nada. Entendam isso. O meu ministério é anunciar as boas novas. O nome da igreja que eu criei é Anunciando as Boas Novas. E as boas novas é a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia é maravilhosa, eu sou biblicista. A lei de Moisés é fantástica. Os salmos, todo santo dia, talvez de manhã, de tarde, de noite, eu leio salmos. Mas o que vai te levar à salvação é o Novo Testamento. E eu estou passando para você uma coisa chamada as Boas Novas, o Novo Testamento. E a gente começou falando de marido e mulher. Porque estão destruindo a família.
O princípio básico do mundo hoje é destruir uma coisa chamada família, principalmente a família cristão-judaica. Falei certo? Não, falei errado. Somente a família cristão-judaica. Você não vê nenhuma historinha, história, novela, seriado, série, que deixe a família cristão-judaica para atacar moldes que não seja cristão-judaica. Não existe. A mulher que tem que trabalhar, que tem que ser independente, o homem que tem que aceitar a mulher independente, a mulher que não sei o que, é a cristão-judaica. As outras ninguém toca. Aí essa mulher cristão-judaica, ela sai para trabalhar, esse marido sai para trabalhar, porque nós vivemos um momento de salário de escravidão, que nem eu acho que era no Egito, né? Onde ninguém tinha direito a férias, só trabalhava na construção das pirâmides. A gente só trabalha, cada um de nós construindo uma pirâmide, né? Às vezes aparece umas da sorte aí que todo mundo enfia suas reservinhas ali, e sua crença, sua fé, mas aí todo mundo construindo a sua pirâmide financeira, e aí vai trabalhar marido e mulher, porque o salário não dá. Não dá para o marido trabalhando com o salário dele tirar férias 30 dias, ele, mulher e 2 filhos? Não dá. Aí vai trabalhar o marido e vai trabalhar a mulher. Os dois, se tirarem férias juntos, já é complicado, porque eles já venderam 10 dias. Acabaram com a família. É difícil você chegar numa casa onde o almoço e o jantar e o café da manhã e o café da tarde seja feita na mesa com a família toda reunida. Na maioria das vezes, um está comendo no sofá, o outro está comendo na varanda, porque todo modismo ditado nas gerações atuais é para ruir com os moldes da família cristão-judaica. O mundo inteiro hoje está contra um Estado que é cristão. Ninguém parou para analisar isso? Se parar para analisar hoje, o problema se chama Jesus Cristo. Se a mulher cristão-judaica não tivesse Jesus, ela não era tocada. Se não houvesse o cristianismo, ela não seria tocada. Porque você não vê ninguém tocando nas religiões e seitas que não têm Jesus Cristo como Filho de Deus. Só se ataca, só se cria modelos, só se cria moldes para a mulher cristão-judaica. É a realidade. Não pense que não é, porque é a realidade. O mundo hoje, tá? Ele está em prol de acabar com essa coisa, esse modelo de família, né? Ele está preocupado em acabar com o modelo de família, porque a família, ela se autodefende. A família, ela se aglomera de uma forma muito grande. Você quer ver? Eu tenho a minha família na minha casa, número 23, o outro tem a família dele, 25, outro 27, outro 30, mora numa rua. Se o ataque for muito forte, as famílias se unem e aí se transformam numa só família. Então, essa coisa de família, ela é muito complicada. Ao longo dos anos, as famílias, os feudos, foram fortalezas. Então, para uma atualidade, é necessário ruir com essa questão da família cristã-judaica. Então, tudo que você está vendo na atualidade é para acabar com essa família cristã-judaica. E a primeira fórmula de se desligar a força dessa família cristã-judaica foi cortar os laços que interligavam o homem e a mulher a Deus. Eu me lembro que na época lá dos meus avós, talvez os meus bisavós que eu não conheci, mas o costume vem deles, se sentava na mesa, todo mundo orava para depois comer. Orava a quem? A Deus, a Jesus Cristo. Na minha casa, meu pai e minha mãe, já ninguém orava por nada. Aliás, eu tive uma infância já sem religião, né? Éramos católicos, mas ninguém ia nem à igreja para missa nenhuma. Não me lembro de ter ido uma missa com meu pai e minha mãe. Então, não tive nenhum tipo de vida religiosa, nem evangélica, nem católica, até eu me converter. Quando eu me converti, é exatamente assim como eu sou. E Deus me usa assim. Eu não tenho nenhum apego à religião.
né? Porque eu não fui educado assim. Mas os meus avós e meus bisavós, se tem essa informação de família, que antes de comer se orava. Havia uma interligação com Deus. Isso foi sendo quebrado. Ah, foi no Brasil? Não, foi no mundo inteiro. As famílias deixaram de ter essa ligação com Deus. Entendem? E aí entra-se outras coisas banais do corriqueiro, do dia a dia, né? Modelos de roupa, modelos de música, modelos de carro, costumes, né? Como que eu vou tratar meu pai e minha mãe, entendeu? Os 10 mandamentos, eles acabaram se perdendo ao longo dos anos, né? Se bem que um dia ainda vou tratar dessa coisa de irmandade, que eu não sou muito... Eu sou muito ligado a Deus, né? Irmãos, Caim matou Abel. Os irmãos de José, que não eram um só, venderam José, né? Os irmãos de Davi deixaram ele no campo. Se você for vendo aí os irmãos, né? A gente tem assim um problema porque se fugiu da coisa com Deus. Você tem que ser agregado a Deus, né? Você tem que se agregar a Deus. Gente, o dia do arrebatamento está chegando. Quem quiser, dá uma lida lá no Apocalipse. Leia assim, como livro de... Cara, quantas folhas são no livro de Apocalipse? Dá uma lida lá. O arrebatamento está à porta. Se a gente tiver uma vida plena aí de 90 anos, a gente vai ver o arrebatamento. Você está preparado? Eu estou me buscando, eu estou me lapidando. Eu acho assim, nós somos pedras preciosas, né? Mas a gente precisa ser lapidado o tempo todo para a salvação. A nossa casa tem que ser lapidada para a salvação. Eu preguei aqui, amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Você só prova a Deus que você se ama quando você busca a tua salvação. Então todo aquele que busca a sua salvação, que está focado na sua salvação, esse se ama. Tá? Então, se você quer a sua salvação e você ama o próximo como a si mesmo, você quer que esse próximo também seja salvo. Seu filho, a sua filha vão ser salvos? Seu cônjuge vai ser salvo? A sua casa vai ser salva? Você está focado? Você ama o próximo como a si mesmo? O próximo é a tua casa, é o teu marido, é a tua esposa, são os seus filhos. Ai meu Deus, que mundo hipócrita. O mundo estudou tanto. Os hipócritas, né, na época de Jesus, estudaram tanto e se achavam tão sabedores. Amai o próximo como a si mesmo. Você só prova a Deus que se ama quando você está imbuído na tua salvação. Você ama o teu próximo é o teu cônjuge, teus filhos. Você deseja arduamente que eles sejam salvos? Ou você está mais preocupado com o próximo jogo do Flamengo, do Botafogo ou do Fluminense? Ah, pastor, eu me tranquei no meu quarto, pedi, mas eu não recebi. Vamos entregar a nossa vida, o nosso caminho a Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ter humildade de dizer, Pai, eu sou incapaz de gerir o meu dia, eu sou incapaz de gerir a minha salvação. Eu sou incapaz, Deus, de gerir o meu dia a dia. Eu estou entregando minha vida em Tuas mãos, Pai. Toca no meu coração, modifica a minha alma, modifica o meu pensamento, Pai. Que eu tenha entendimento que amar o próximo é amar meu cônjuge, meus filhos, para depois amar meus parentes, meus vizinhos, meus colegas de trabalho. Não deixe, Pai, que a soberba da hipocrisia tome a minha mente. Como que eu vou sair numa missão para o mundo, pregar na África, quando eu não consegui salvar a minha casa? Eu não consegui salvar a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho, a minha tia, meus primos, e eu vou pregar na África. Eu vou chegar na tua casa para pregar a salvação, quando eu não sei nem o que é amar o próximo como a mim mesmo. Entrega o teu caminho a Jesus Cristo de Nazaré. Diz, Pai, me conduz.
Me dá sabedoria para entender as coisas que a tua palavra está dizendo. Não me deixe, Pai, ser guiado por um evangelho que as religiões pregam de prosperidade. Prosperidade, Pai, é saber que a minha vida está sendo dirigida pelo Senhor. Prosperidade é o teu entendimento que amar ao próximo como a mim mesmo é que eu amo a mim porque eu desejo a minha salvação diariamente. E eu desejo a salvação dos meus filhos e da minha mulher, que nós todos sejamos arrebatados no dia do arrebatamento. Entrega teus caminhos a Deus. Ele te ama o tempo todo. Se você ama teu filho, que sai de casa, volta e nem te dá um beijo antes de dormir, mesmo que você já esteja dormindo na tua cama, Deus nos ama assim muito mais do que você possa amar esse filho. Deus nos ama tremendamente. E talvez de novo, Deus esteja dizendo: entreguem o seu caminho a mim, porque eu quero caminhar com vocês para a salvação, para o arrebatamento. Talvez Deus esteja dizendo isso hoje para vocês. Eu quero que vocês sejam arrebatados comigo. Sabe? Nós somos pai, mãe, eu não sei se tem alguém na minha idade aí, eu acho que é todo mundo novo. Mas sabe o filho? Porque eu fui filho, eu saí muitas vezes, chegava 3, 4 horas da manhã, meus pais estavam no sofá da sala e eu ainda me dava o direito de me revoltar, né? E o produtor de disco dizia: vocês estão aí acordados, 2 idosos. Então eles davam uma desculpa, diziam que nada, vocês estão preocupados comigo. E estavam mesmo. Quando eu deveria ter entrado, dado um beijo em cada um. Os nossos filhos que saem hoje com 17, 18 anos, que eles chegam em casa, o pai e a mãe estão dormindo, será que eles vão lá e dão um beijo no pai e na mãe? Será que eles param para agradecer a Deus de chegar em casa e ter o pai e a mãe vivos? Porque poderiam ter morrido, infarto, AVC. Será que o nosso caminho está mesmo entregue na mão de Deus? Será que a gente é alegria aos olhos de Jesus Cristo? Será que a gente está mesmo preparado para, se o arrebatamento for amanhã, a gente olhar os nossos pés e sentir o corpo sendo transformado para a gente subir? Será que, se a gente começar a ter um carinho maior entre um e o outro dentro da nossa casa, na nossa família, pai, mãe e filhos, será que a troca de carinho física, de olhar, de palavras, será que isso não vai fazer Deus se alegrar com a gente? Será que o abraço do filho com o pai, com a mãe, será que o conversar entre filhos, pais e mães, todos ali juntos, será que não fortifica a coisa família que o mundo inteiro está tentando destruir? Que o diabo botou como meta principal destruir as famílias? Então, uma só carne, Deus habita aqui, para que uma só carne se multiplique, que gere filhos, que se transforme numa família, para que essa família esteja ali congregando com Deus. Uma vez me escreveram assim: mas a comunhão com o corpo de Cristo não é para ser feita na congregação? Sim, da família. Da família. Jesus diz: graças a Deus pelo pão, e reparte. Graças a Deus pelo cálice de vinho, e diga: bebam. E diz: façam isso em memória de mim. Jesus não diz: façam isso lá no templo para serem vistos pelos olhos dos homens. Jesus diz: façam isso em memória de mim. Tirem um dia da semana. Eu vou fazer hoje, domingo. Vou pegar um pão, um cálice de vinho, vou ler a palavra, vou pedir perdão a Deus. Indigno de participar da comunhão é aquele que não crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus é um pecador, vai pedir perdão pelos seus pecados e pela fé vai cortar aquele pão, vai ler a palavra de Deus, vai comer e vai tomar o cálice de vinho como se fosse o sangue de Jesus. A vida de vocês vai estar mais protegida, vai estar mais forte. Vocês no outro dia vão estar uma fortaleza contra as artimanhas do inferno, contra os dardos inflamados de malignos, principados e potestades, porque vocês fizeram uma comunhão com o corpo de Cristo pela fé. Vocês não fizeram para serem vistos por fulano que está na igreja, nem por ciclano.
ou para se mostrar como não preocupados com ninguém. Vocês fizeram pela fé dentro da casa de vocês, sabendo que naquele momento o corpo físico de vocês está mais forte. Porque vocês, pai, mãe e filhos, congregaram uma comunhão com o corpo de Deus. Gente, eu não sei se eu chamo vocês de rebanho, mas se vocês me aguentaram até aqui é porque vocês são meu rebanho, tá? Rebanho de um ministro de Deus, porque o pastor de vocês se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu só sou um empregado, uma ferramenta, um servo dele. Que Deus tenha abençoado vocês com muito entendimento nessa hora que a gente levou aqui. E chegamos a fazer 1 hora em ponto. Que Deus os abençoe tremendamente, que vocês possam receber as bênçãos de Deus, que tenham um grande entendimento, entreguem o caminho de vocês a Jesus Cristo de Nazaré, tenham essa intimidade com o Pai, criem independência com Deus, é maravilhoso. Jesus Cristo de Nazaré precisa ser declarado por nós no nosso trabalho, na padaria, no açougue, no supermercado, em tudo que é lugar, tá? É um Deus tremendo, maravilhoso, que deu o seu único filho para morrer por nós. Jesus nos amou de tal maneira que aguentou aquele sofrimento todo, tá? Por nós, para que a gente seja salvo só por acreditar nele, ser batizado. Que Deus abençoe vocês nesse domingo, que vocês possam realmente estar comprando um pãozinho, um vinhozinho e façam essa comunhão em casa com vocês. É sobrenatural, é maravilhosamente sobrenatural, tá? Vou voltar a dizer para vocês, indigno da comunhão com o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é aquele que não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tá? Nós somos pecadores e temos que fazer isso. Pela remissão dos nossos pecados, Jesus diz isso, o sangue que vai ser derramado pela remissão dos pecados, tá? Que vocês tenham entendimento na palavra de Deus, executem, vivam a vontade de Jesus, esqueçam os dogmas religiosos, vivam a vontade de Jesus, porque ele diz, aquele que me ama, me obedece. Amém? Que Deus abençoe vocês nesse domingo, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Deus retribua a vocês essa atenção toda com muitas bênçãos, muitas bênçãos. Deixa eu ver como eu saio daqui. Eu ainda não aprendi isso, gente. Eu acho que é ali mesmo. Não sei. Tem 3 pontinhos aqui, comentar, virar. Cara, não consigo. Acho que é ali. Terminar agora. Tchau, gente.